Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 20ª semana, capítulo 10, Economias Latino-Americanas de Base Mineral. Página 344, Venezuela, panorama atual da Venezuela. Bom, a Venezuela, como vocês estão vendo aqui, ela está localizada na América do Sul, está mostrando todas as cidades venezuelanas, a capital Caracas, tá? E a Venezuela é banhada pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Atlântico, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? E embaixo, o último parágrafo que diz que desde 99, quando assumiu o poder, via eleitoral, então presidente Hugo Chávez vinha promovendo um intenso processo de reformas políticas, tá? Hugo Chávez foi assim, era um ditador socialista, mas ele fez tudo pela Venezuela, que a gente vai ver na próxima página. Bom, página 345, olha o que Hugo Chávez fez. Mas antes de falar o que Hugo Chávez fez, é importante saber que ele era um militar, esse aqui, ó, Hugo Chávez. Ele era um militar socialista, ele era considerado como um justiceiro que chegou à presidência para redistribuir, tá, a renda do petróleo, tá, para ajudar a Venezuela a crescer. E ele fez muito a Venezuela crescer. Olha as reformas que Hugo Chávez fez. Ele estatizou, o que era? Da empresa privada, tá? Ela virou do Estado, tá? Ele fez a reforma agrária, que é a redistribuição de terras. Ele reduziu a jornada de trabalho para 44 horas semanais, que eram mais, tá? Ele construiu casas populares, ele ampliou a participação do Estado na exploração do petróleo, tá? Então, Hugo Chávez, ele fez grandes reformas, né, políticas e econômicas, tá? Na Venezuela, fazendo com que a Venezuela, tá, fosse um dos países da América do Sul mais ricos, tá? Mais ricos, considerando país latino-americano. Era um dos mais ricos, tá? Vamos marcar também esse primeiro parágrafo depois das reformas, que também buscou aproximação com países como Irã, Cuba e Coreia do Norte. Observa que Irã, Cuba e Coreia do Norte são países socialistas. É como eu falei, Chávez era um militar socialista, mas isso não quer dizer que Venezuela era um país socialista, tá? Apesar dele ter feito a privatização, a estatização, ou seja, fazer com que todas as empresas particulares fossem controladas pelo Estado. Isso é uma característica do quê? Do socialismo, tá? Bom, vamos dar um asterisco nesse Geografia em cena, desculpa, que fala Hugo Chávez descobriu que estava com câncer, tá? Como ele tinha uma aproximação muito grande com Irã, Cuba e Coreia do Norte, ele foi a Cuba, tá? Se tratar, na época, Fidel Castro era, né, o ditador de Cuba, ele foi a Cuba se tratar, mas não teve jeito, ele faleceu em 5 de março de 2013, vítima de câncer, tá? Bom, e aí em 14 de abril, tá, do mesmo ano, Nicolás Maduro foi, né, que era o vice-presidente no mandato de Chávez, foi eleito pelo mandato de 6 anos. Bom, por que ele foi eleito? Bom, apesar de Hugo Chávez ter sido ditador, é importante a gente saber disso, tá? Ele fez muitas coisas boas para a população venezuelana, tá? Ele fez muita coisa. Então, a população venezuelana falou, bom, se Nicolás Maduro, né, fazia parte do grupo de Hugo Chávez, ele vai dar continuidade com o trabalho de Hugo Chávez. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Hoje, né, a Venezuela, ela sofre um problema muito grande, né, de falta de alimentos, né? Falta de alimentos nas prateleiras. Hoje a Venezuela, ela foi suspensa do Mercosul, né? Hoje a Venezuela está com um panorama, né, bem ruim. A maioria da população venezuelana, né, tá migrando para o Brasil, está migrando para a Colômbia, os países que fazem fronteira com a Venezuela, porque não está aceitando, né,
o mandato de Nicolás Maduro. Bom, ainda na página 345, vamos marcar a economia do mundo, extremamente dependente do petróleo, né? Bom, a Venezuela é um dos países da América do Sul que mais tem reservas de petróleo, tá? Que mais tem reserva de petróleo. É importante a gente saber disso, tá? Então, vamos marcar o último parágrafo da página 345, que termina na página 346 até carimbenha, né? Então, a Venezuela é responsável de 1/3 do PIB do país, tá? Isso é importante a gente saber. A Venezuela, vamos marcar o primeiro parágrafo, ela faz parte da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, junto com países, né, do Oriente Médio, tá? É importante também a gente saber disso, tá? Ele é formado pelo cartel de 7 irmãs, formada por grandes países, né, de exploração, de corporação e exploração petrolífera. E vamos marcar o último parágrafo também, que além de petróleo, tá, ele pega também ouro, bauxita, minério de ferro, diamante, manganês e gás natural, sem contar com a exploração, tá, do petróleo, tá? Vamos agora marcar o primeiro parágrafo da agropecuária, né? Na região andina, né? Porque ela tá perto do Cordilheira dos Andes, principalmente é possível encontrar o plantio de café, né? Como todos os países latinos, né? Todos os colonizadores fizeram o quê? A plantation, né? Seja ele de café, cana-de-açúcar, algodão, arroz e milho, tá? É importante a gente saber disso também, tá? Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. A região de Llanos, tá? É igual à região do Cerrado brasileiro, tá? É importante a gente saber que essa região de Llanos, como tá falando aqui, é igual à região do Cerrado. Vamos marcar o último parágrafo da indústria, né? A Venezuela possui um vasto parque industrial, claro, né? Por que ela possui um grande parque industrial? Por conta dos lucros do petróleo, tá? Então, existe siderúrgica, metalúrgica, as indústrias alimentícias, todas elas, tá? Todas elas por conta da vasta o quê? Vasta extração petrolífera. Página 347 está mostrando a atividade econômica da Venezuela. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem a agricultura do milho, arroz, algodão, cacau, café e cana-de-açúcar, que é a monocultura ou a plantation. A gente tem o carvão, minério de ferro, diamante, ouro e diamante, usinas hidrelétricas e termoelétricas, né? E a pesca e a fabricação de processamento de alimentos. Então, observe, né, que a Venezuela tem grandes reservas, o quê? Né, de petróleo e tem grandes, né, usinas hidrelétricas, tá? Então, hoje, por ser um país, né, tão rico em petróleo, ser um país tão rico em minério, hoje a Venezuela está num patamar bem abaixo, porque o povo não aceita, né, o que hoje Nicolás Maduro está fazendo no país. Página 348, as principais, né, as principais regiões da Venezuela. Eu tenho a região andina, o litoral norte, o Llanos, que é aquela vegetação igual do Cerrado, e o litoral atlântico, tá? Então, vamos marcar todo, tá? Todo o litoral, que é a região plana, onde tem a extração, né? Extração petrolífera, que é aqui. Nós temos o Llanos, tá? Uma grande planície drenada por afluentes e rios, a vegetação é de savana, né? Como eu falei para vocês, que é aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, que é essa parte aqui, tá? Vamos marcar na página 349 a região de montanhas, localizada no noroeste,
tá? Na Cordilheira dos Andes, que é aqui, tá? Que é aqui, tá bom? E o maciço das Guianas, que é aqui em cima. Então, na página 344, vamos marcar a localização das montanhas. Aqui está mostrando a ponte, né, da Venezuela. E vamos marcar todo o primeiro parágrafo, maciço das Guianas, formado na época, né, pré-cambriana, tá? Na época das formações geológicas. Aqui está mostrando, tá? Aqui a maior cascata de água existente na Venezuela. Página 350, o espaço social e urbanização. Aqui está mostrando a capital, Caracas, tá? É a maior cidade da Venezuela, tá? Vamos marcar o primeiro parágrafo que fala que atualmente a Venezuela, entre os países mais urbanizados, a despeito da disparidade, né? Essa disparidade apesar dela ser rica, a gente, assim, muito rica em petróleo, a gente ainda tem altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo, falta de moradia, tá? E também, né, vem sendo superada por a iniciativa estatal. Na época em que Nicolás Maduro Chaves era o dirigente, o presidente, né, que ele era um militar socialista, ele fez com que todas as empresas privadas que eram, né, particular, fossem, né, estatal, do Estado. Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando diz as conquistas sociais obtidas pela distribuição de riqueza, principalmente, tá, dos barris de petróleo. Mas quando Nicolás Maduro foi dirigente do país, ele começou a fazer com que o preço do petróleo despencasse, fazendo com que a moeda venezuelana caísse também, tá? Caísse, fazendo com que hoje o cenário da Venezuela, tá, seja um cenário, tá, de tristeza, que a maioria da população perdeu seu emprego, a maioria o dinheiro, né, teve aquela desvalorização, tá? Ele começou a roubar, a verdade é essa, né? O país, ele começou, né, a diminuir, ter quedas, né, no barril do petróleo, tá? E a partir de 1916, muita gente que não estava a favor de Nicolás Maduro fez o quê? Ele resolveu migrar para outros países, principalmente para o Brasil, vindo de Roraima, tá? Vamos marcar também o terceiro parágrafo, quando fala que atualmente a crise de milhões, né, de desempregados, como eu falei para vocês, passando fome, né? Por que passando fome? Porque a maioria dos países não estão mandando alimentos, porque Nicolás Maduro não quer pagar. Nicolás Maduro, né, ele só está fazendo besteira na Venezuela. E aí, muitas pessoas fogem, como eu falei para vocês, para países vizinhos, como Brasil, Colômbia e Guiana. Tá? A situação política do país é tensa, tá, gente? Tá tenso. O país hoje, né, vive de conflitos civis com militares, né, com vários mortos. E vamos marcar o último parágrafo, quando diz que a população venezuelana é intensamente miscigenada. Ela foi colonizada pelos europeus, né? No caso, pelos espanhóis. Aí depois teve a miscigenação, veio os negros africanos e os nativos que viviam ali, tá? Então, hoje a Venezuela conta com uma miscigenação de espanhóis, italianos e alemães, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que não foi também diferente aqui do Brasil. Página 351, agora nós vamos falar da formação do território da Bolívia, tá? Então, aqui é a Bolívia, tá? La Paz é a capital, tá? E aqui tá mostrando, tá, gente? Todas as cidades
da Bolívia, né? Boliviana. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo da Bolívia, quando diz que a Bolívia, assim como o Paraguai, é um país sul-americano. Claro, faz parte, né, da América do Sul. Vamos marcar o segundo parágrafo, né, o primeiro parágrafo embaixo da imagem, quando fala da dimensão atual e as perdas territoriais, como foi a Guerra do Pacífico. Então, o que foi a Guerra do Pacífico, gente? Bom, a Guerra do Pacífico foi um conflito ocorrido entre 1879 e 1883, confrontando o Chile, né, as forças conjuntas da Bolívia e do Peru. No final da guerra, o Chile, tá, anexou áreas ricas em recursos naturais em ambos países derrotados. Bom, quem foi o vitorioso? Foi Chile. Chile foi ganhou, né? Chile ganhou essa vitória. Foi vitorioso, tá? Vamos marcar todo esse parágrafo. E vamos marcar também o segundo parágrafo, quando diz que, em 1889, a Bolívia foi forçada pela Argentina e assinou um tratado, né, a qual cedeu a região do Chaco, tá? Que era uma grande região que era pertencente à Bolívia. Página 352, aqui está mostrando os territórios perdidos pela Bolívia, né? Aqui, o Acre pertencia à Bolívia, tá? Aqui, ó, o Chaco aqui, ó, também pertencia à Bolívia. Hoje é o território atual da Bolívia, tá? Aqui, ó, o Chile pegou, tá? Ó, tá vendo? Ó? Todo esse território, perdas do Chile, tá? O Brasil, em 1902, pegou o Acre, tá? Aqui, ó, o Pará pegou o Chaco, toda a região. Vamos para espaço social e cultural, miscigenação. O que é miscigenação? A miscigenação é a mistura de raças, tá? Então, a Bolívia foi colonizada pelos espanhóis, mas a civilização Inca era uma civilização que já havia, né, nessa região, né, antes dos colonizadores europeus. Então, a gente tem, tá, os aimarás e quechuas, descendentes de europeus, e os europeus e outras etnias. Então, a gente tem uma miscigenação, né, que é muito grande no caso da Bolívia. A maioria dos bolivianos, né, tem cara de índios, tá? Existem, vamos marcar o segundo parágrafo, 4 línguas oficiais no país. Tem o espanhol, né, dos colonizadores, o quechua e o amará e o guarani, tá? Que é o filho da terra. É importante a gente saber disso. Página 355, vamos marcar o primeiro parágrafo, que o país é marcado pela baixa densidade demográfica, ou seja, só tem 9 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, aqui está mostrando na foto a marca indígena que está na face dos bolivianos, tá? Então, as cidades como El Alto, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, atualmente, né, principal centro econômico da Bolívia, tá? E os bolivianos, né, também têm uma exploração de gás e petróleo. O gás é de mais abundância, tanto que o Brasil compra o gás da Bolívia. Eles têm um gasoduto, né, que manda até o Brasil. Se o Brasil não paga, eles fecham o gasoduto e aí o Brasil fica sem o gás, tá? Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala que a Bolívia sofreu por séculos de dominação espanhola, claro, né, igual a gente, né? Foi colonizado pelos europeus, tá? E em 96, ferozes ditaduras, né? Então, ele teve vários presidentes ditador, tá? E quando foi em 2005, a população se organizou em grupos, tá, indígenas, e elegeu o primeiro presidente indígena, que foi o Evo Morales, tá? A
espacialidade econômica. Então, a gente vai ver a exploração, como eu falei para vocês, ó. Aqui tem os recursos minerais, mas o gás, ó, é de grande importância, né, para a Bolívia. Mas ele também tem todas essas, né, recursos minerais e tem as indústrias também, tá? Aí aqui tá mostrando todas as riquezas, tá? Aqui tá mostrando lá Santa Cruz de la Serra, tem gás, tá vendo? E eles distribuem. Aqui tá o Brasil, principalmente para o Brasil, tá? Vamos marcar o último parágrafo que diz que desde que os espanhóis pisaram em solo boliviano, a economia da Bolívia se tornou refém da produção mineral, tá? Então, por quê? Porque esse país, ele é cheio de quê? Cheio de recursos minerais, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, essa exploração, tá, se deu principalmente, né, chamada de Montanha de Prata, tá? Que é o lugar aonde ele explorava o quê? Todos esses minerais aqui, metálicos, ok? E não metálicos. Página 354, aqui está mostrando, né, o trabalho escravo nas minas de Potosí, né, a montanha de prata, como a gente estava falando aqui, né, tá vendo? A montanha, porque ela é alta, os escravos, na época, extraindo todos os recursos minerais metálicos, tá? Vamos marcar todo esse primeiro parágrafo que diz dos interesses minerais que mudaram e atualmente outras riquezas são retiradas do subsolo boliviano, tá? Então, além de ouro, prata, né? A gente tem também a exploração do petróleo e do gás natural, tá? Principalmente, eu não falei, ó, ele exporta para o Brasil o gás natural, tá bom? Evo Morales hoje não é mais o presidente da Bolívia, tá? Aqui tá mostrando a vista aérea, centro histórico, aqui a montanha de prata, aqui o centro histórico da Bolívia, e vamos marcar aqui a soja, o último parágrafo, a soja é o principal produto agrícola de exportação. Bom, todos os países subdesenvolvidos, todos os países latinos, eles vivem da exportação de matéria-prima, tá? No caso da Bolívia, além dos materiais metálicos e não metálicos, a gente tem a soja, o milho e o açúcar, tá bom? Página 355, o espaço natural, as principais regiões, né? Já falei que a região dos Llanos, tá? É a região aonde fica o quê? Aonde fica o Cerrado, né? Brasileiro. E aí a gente tem também a região oriental e a região andina e a região ocidental, tá? As regiões, né? O mapa físico, né? Importante saber. Llanos também chamados de região, né? Região oriental, tá? Aqui, ó, Llanos, tá? E a gente tem a região ocidental, que fica a Cordilheira dos Andes, tá? Os Llanos, tá? Que é oriental, tá? E a andina, que é ocidental. Vamos marcar o último parágrafo quando fala dos llanos, tá? Llano é uma vegetação igual ao cerrado brasileiro, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo que termina na página 356. Página 356, vamos terminar, né? Fala da Argentina e do Paraguai até terras brasileiras, tá? Aqui é a região dos llanos, tá? É uma vegetação, né? Característica a savana ou o cerrado brasileiro, tá? Aqui é lhama, é um animal, tá? Vamos marcar
embaixo da figura, a região dos Andes, localizado no oeste e sudoeste entre Peru e Chile, tá? E essa porção do espaço brasileiro é constituída por dois conjuntos, a Cordilheira Ocidental, tá? E a Cordilheira Oriental. Aqui está mostrando o Planalto Boliviano, que está mostrando a Cordilheira Ocidental e a outra Cordilheira Oriental. Tá? Vamos marcar entre as duas cordilheiras. Cordilheira significa, né, vários montanhas. A gente tem o altiplano, tá? Que é a área o quê? Plana, onde ficam os nativos que vivem da agricultura, tá? De milho, batata, fruta, aonde fica a parte plana da Bolívia. Página 357, a gente vai falar agora do Equador. Tá mostrando o mapa do Equador, as cidades, a capital, Quito, tá? Tá mostrando aqui, Equador faz fronteira com a Colômbia, faz fronteira com o Peru, tá? É Equador até por conta do Trópico de Equador, tá? E vamos marcar o primeiro parágrafo que fala que o Equador é o menor país em área territorial da América do Sul, tá? Andina, tá? Ele é o menor em extensão territorial, tá? Vamos marcar o outro parágrafo também, o segundo, que diz, como eu falei para vocês, o seu nome está diretamente ligado à linha imaginária, que é a linha do quê? Do Equador, tá? Ok? Essa linha é que divide o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, tá bom? Página 358, tá mostrando aqui demográfico, né, que é a população, o número de população vive mais na capital, Quito, e aqui é a área física, a gente tem a Lacosta e aqui a gente tem a região do Oriente, que faz, né, fronteira com outros países. Vamos marcar o segundo parágrafo, desculpa, da página 358, quando fala, né, por estar próxima à cordilheira, apresenta elevadas umidades, né? Porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, tá? Então, a gente tem também um clima variado do equatorial, que é quente e úmido, ao tropical semiúmido, tá? Por causa da altitude, tá? Vamos marcar o último parágrafo que diz: a posição geográfica de Lacosta faz com que os raios solares incidam perpendicularmente entre o solo, por isso que em algumas cidades a temperatura é elevada. Página 359, Sierra ou Cordilheira, tá? Vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que é constituída por sucessão de planaltos e vales encaixados, como vocês estão vendo aqui, tá? A gente tem uma região de Cordilheira dos Andes, onde se destaca, né, o maior vulcão, que é o Chimborazo, tá? E é importante também saber que lá, vamos marcar o segundo parágrafo, na Serra estão concentrados 60% da população equatoriana, tá? E eles vivem do predomínio do cultivo de milho, cevada e trigo. Batata, sempre voltada para o consumo interno, que é a agricultura o quê? A agricultura familiar, tá? Vamos marcar o segundo parágrafo da região oriental, que diz a área integrante da Amazônia Legal, né? Que é essa parte aqui, tá? Ó, que é a Amazônia. Vocês sabem, né? A gente estudou no passado. A Amazônia Legal dentro do território brasileiro. A Amazônia Internacional fora, né, do território brasileiro. Então, a área integrante da Amazônia Legal abarca mais de 50% do território do Equador, né?
Aí a gente tem uma pluviosidade, que é o número de chuvas muito grandes, por isso faz com que os rios sejam caudalosos. O que é rios caudalosos? Rios com grandes extensões, tá? E perenes, sempre verde, tá? Ok? Vamos falar de Galápagos. Galápagos é localizado no meio do Oceano Pacífico. Vamos marcar todo esse último parágrafo, que termina na página 360. Vamos, impressionante, página 360, até Iguana Marinha. Bom, a ilha de Galápagos, tá? Cujo nome oficial é Arquipélago de Colón, se localiza, né, no Oceano Pacífico. E cerca de 1.000 quilômetros da costa da América do Sul fazem parte do território do Equador. Aqui está mostrando a ilha Galápagos, tá? Ou arquipélago, que são várias ilhas, tá? Vamos marcar esse parágrafo embaixo quando diz: foi nessas remotas ilhas que o naturalista inglês Charles Darwin começou a elaborar a origem da evolução das espécies. Hoje, ela é um patrimônio nacional protegido pela Unesco. Então, ninguém pode chegar aqui, botar bar, botar pousada, que é uma ilha, tá, de patrimônio, tá, nacional. Vamos marcar no espaço econômico principais atividades. Vamos marcar o segundo parágrafo, que diz que a nação também apresenta elevada produção de café, né, banana, açúcar, cacau, principais produtos para exportação. É importante saber que essa monocultura ou plantation, tá, veio dos colonizadores, tá? Já torno a falar, todo país latino-americano, tá, ele vive da exportação de produtos, ou seja, ele vende para outros países também, tá? Vamos marcar o terceiro parágrafo quando fala do litoral, a intensa piscosidade são extraídos, que é o quê? Muitos peixes, tá? A gente tem atum, camarão, também destinado à exportação e ao produto interno, ou seja, para o consumo interno, para a população também. Vamos marcar o último parágrafo, que diz que o Equador tem uma industrialização pouco desenvolvida, que termina na página 361, travada pela ineficiência de geração de disponibilidade de energia, tá? Aí aqui tá mostrando, né, o potencial de energia: gás natural, hidrelétrica, petróleo e oleoduto, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui são indústrias petroquímicas, aqui é central hidrelétrica, tá? Ó. É a distribuição de atividades econômicas do Equador. Sociedade e espaço, vamos marcar o segundo parágrafo, que diz: observa-se uma elevação progressiva de indicadores sociais, que é IDH, né? O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são seus indicadores? Saúde, educação e renda per capita. Então, expectativa de vida ao nascer, né, e a mortalidade infantil, né, tá considerado o quê? Na saúde, tá? Vamos marcar também o terceiro parágrafo, quando fala que esses padrões são elevados para a América Latina, resultantes do século da luta de dominação pelo povo índio e mestiço, denominado crioulo. Quem são crioulo? Tá? Crioulos são brancos nascidos na América e descendentes de espanhóis, tá? Eram ricos, proprietários de terra, mas não tinham os mesmos privilégios que os chapetones, que são colonos brancos nascidos na Espanha, que eram mais privilegiados, tá? Então, crioulo eram brancos nascidos na América e descendentes dos espanhóis, tá? Mas tinha essa divisão. Então, no final dos anos de 1988, teve a revolta dos crioulos. O que foi a revolta dos crioulos, tá?
Diante da exploração e injustiças, né, adotada pela Espanha na América a partir do século XVIII, começa a brotar um movimento de resistência nas colônias, liderado pelos crioulos. Quem são os crioulos? Brancos, nascidos na América e descendentes de espanhóis, tá? Esses eram filhos de espanhóis nascidos na América. Então, isso foi a revolta dos crioulos, tá? Da exploração e da injustiça adotada pela Espanha na América a partir do século XVIII. Tá? Um movimento de resistência nas colônias liderada pelos crioulos. Tá? Estes eram filhos de espanhóis nascidos na América. Tá? Isso foi a revolta dos crioulos. Página 362, agora a gente vai falar do Chile, né? O Chile é bem fininho, tá vendo? Tá vendo? O Chile é bem fininho, né? Vamos marcar o primeiro parágrafo que diz que país de maior extensão norte-sul, tá? Do planeta. Ele faz fronteira com Peru, Bolívia e Argentina, tá? É importante a gente saber disso, né? Tem aqui, passa pelo Trópico de Capricórnio, é banhado pelo Oceano Pacífico, tá bom? Vamos marcar o segundo parágrafo também, que um dos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, né? Não faz fronteira Equador e Chile. São os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, tá bom? Bom, também é importante que seu espaço, né, seu espaço atual foi, né, em 1535, quando os espanhóis, comandados por Fernão Magalhães, pisaram a primeira vez aqui, tá? Aonde viviam do norte, né, habitavam já pessoas aqui, né, que eram araucanos, que habitavam aqui no centro-sul do Chile, tá? Também foi colonizado pelos espanhóis, é importante a gente saber disso, tá? Página 360 e 366, a conquista e a construção espacial, né? Vamos marcar o primeiro parágrafo. A ocupação não tão tranquila dos colonizadores, quase sempre tinham que se defender dos ataques, né, do povo, araucanos que já habitavam ali. Imagina, né, você já tá ali e vir um colonizador e pegar. Contudo, desenvolveram uma estável atividade agropecuária, tá? E começaram a fazer as haciendas, tá? As haciendas são fazendas, tá bom? Tá bom? Vamos marcar esse parágrafo daqui, que eu não marquei. Depois de quase 3 séculos de dominação, o Chile proclamou a sua independência, tá? Esse esforço foi resultado, né, do conflito dos crioulos, né, liderado por Bernardo, né, O'Higgins, tá? Então, também, quase 3 séculos de dominação, Chile ficou independente, tá bom? A espacialidade social chilena, né, a população absoluta do Chile em 2016 ultrapassou a 18 milhões de habitantes. A sua maioria é branca, né, por conta da colonização, e os indígenas, né, que é dos araucanos, tá bom? A gente tem também, vamos marcar, a gente tem também mulatos, né, porque houve a miscigenação, principalmente, né, os negros africanos que vieram, e aqui está mostrando a capital, né, do Chile, que é Santiago, tá? E aqui a Cordilheira dos Andes. Página 364, né, vamos marcar todo o primeiro parágrafo. A chilenidade pode ser medida, né, pelos excelentes indicadores sociais que o Chile tem. Enquanto a Bolívia tem baixo, o Chile tem uma alta expectativa de vida, tá? Então tem alta, né, alta saúde, né, alta taxa de alfabetização, que é a educação, e tem baixa taxa de mortalidade, né? Quer dizer, o Chile possui um IDH
bem alto em relação aos outros países da América do Sul. Então, agora vamos marcar a especialidade econômica, as principais atividades, né? A gente tem a agricultura comercial de exploração, como vocês estão vendo aqui, tá? O plantation, que é o cultivo da uva, tá? Mas também eles produzem, né? Aveia, centeio, trigo, arroz, beterraba, açúcar, batata, mas eles têm uma grande produção de plantation de uva. Página 365, vamos marcar o primeiro parágrafo que diz que atualmente o Chile tem como principal riqueza econômica o cobre, tá? Que é um material metálico extraído, né, por diversas empresas privadas. O que são empresas privadas? Empresas de outros países, tá? Que compraram. E depois é exportada, né, para os Estados Unidos, alguns países da Europa. Além do cobre, ele tem outros minerais, como nitrato, ferro, ouro e o petróleo também são explorados, tá? É o quinto maior exportador de vinhos do mundo. Vamos marcar esse parágrafo. Vamos marcar o terceiro parágrafo que diz que a região mais industrializada do país é a porção central, é o centro, tá? É o polo econômico do Chile. A especialidade natural, a monotonia, né, ambiental, a sua natureza, aqui está mostrando, ó, a cordilheira, né, dos Andes. É importante saber que ela está localizada, né, essa especialidade, a monotonia, ela está sempre tendo, quando eu falo Círculo do Fogo do Pacífico, é que tem uma atividade geológica muito grande, mas aqui na América do Sul, todo o litoral, nós temos uma placa tectônica chamada placa de Nazca, né? Que por sua vez, né, tem de vez em quando um abalo sísmicos e vulcanismo na região. Página 366, vamos marcar o segundo parágrafo quando diz: entre o Andes e a Cordilheira da Costa, a natureza, né, produz um relevo rebaixado, constituído de vales e depressões, tá? Então, a capital, Santiago, tá? Fica bem aqui, localizada no Vale Central, tá? Bom, vamos marcar todos esses pontos, né? Ao norte, o ambiente é semiárido e árido, no norte do Chile. O centro é dominado pelo clima mediterrâneo e o sul, onde as altitudes são mais elevadas, tá? Aqui está mostrando, né? Tá mostrando a Ilha de Páscoa, tá? É chamada de Ilha de Páscoa, que recebeu esse nome depois de que em 1722, né, o explorador holandês Jacob atravessou o Pacífico partindo do Chile e após 17 dias de viagem desembarcou nessa ilha num domingo de Páscoa. E o nome passou, né, devido a esse evento, tá? Porque esse explorador holandês Jacob se estabilizou aqui, na Ilha de Páscoa. Tá? Vamos marcar todo o último parágrafo. Um dos seus principais símbolos, sem dúvida, são os moames, tá? Fascinantes esculturas de pedra vulcânica. Essas esculturas são chamadas de moais. Tá? São esculturas de pedras magmáticas. Página 367. Peru, destruição do Império Inca, né? Bom, quando os colonizadores chegaram no Peru, os incas já habitavam aqui. Então, vamos marcar o último parágrafo. Por ser um centro do Império Inca, o Peru, mais do que qualquer outro país sul-americano, sentiu o impacto da invasão espanhola. Claro, né? Toda a América, né? Tirando as Guianas, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, foi colonizado pelos espanhóis e o Brasil por português. Então, vamos marcar o primeiro e o segundo parágrafo da página 366, que termina na página 368, né? Página dos colonizadores europeus souberam, né, aproveitar
toda, né? E promoveu um verdadeiro extermínio sobre a população inca na época, tá? Aqui está mostrando o extinto Império Inca, tá? O extinto Império Inca. E vamos marcar a especialidade natural. As principais regiões, né? A gente tem no Peru, tá? Então, vamos lá. No Chile. No Peru. Não, no Peru não, no Chile. No Peru e no Chile também. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo, quando fala, né, do império que passa, né, um pouquinho pela Colômbia, pelo Peru, Equador, Chile, Bolívia um pouquinho, tá? Machu Picchu, que fica no Peru, né, é o ponto, né, do Império Inca. Bom, o Peru se divide em 3 regiões. A La Costa, tá? Que é uma região extremamente seca, em virtude da corrente de Humboldt, que é uma corrente de água gelada, tá? No Pacífico, tá? Então, a gente tem a região La Costa, tá? Que é uma região extremamente seca, em virtude da corrente de Humboldt, que é uma corrente de água gelada, tá? Nessa região, a chuva é um fenômeno raro, tá? É um clima seco, tá? Já na La Sierra, localizada na porção centro-oeste do território peruano, a gente tem, né, um espaço natural que se divide em 2 grandes, né, alinhamentos. A gente tem a Cordilheira dos Andes, né, que recebe de Cordilheira Ocidental e Cordilheira Oriental, tá? Vamos marcar esse parágrafo. E o último parágrafo, quando diz que La Sierra esconde 2 das suas mais exuberantes paisagens da América, que é o lago Titicaca. Pô, esse lago aqui é tudo de bom, tá? A continuação da página 369, né, falando do lago Titicaca. Aqui, tá? Tá mostrando o lago Titicaca, tá? Que é um dos lagos mais bonitos da região, tá? E nós temos a La Selva. A La Selva é porque, né, eu já falei que a Amazônia, ela ultrapassa os limites fronteiriços. Aí dá, né, a Amazônia Internacional, que é a Amazônia peruana, tá? Essa Amazônia que ultrapassa os limites, né, fronteiriços, a gente chama Amazônia Legal. E ela é conhecida como La Selva, tá? Ok? Agora vamos falar da especialidade social, a diversidade. Página 371, vamos marcar o primeiro parágrafo, quando diz que a maior concentração populacional do Peru, cerca de 50%, vive na região da La Sierra, tá? Por quê? Porque o clima não é muito árido, né? E aí a gente tem, né, a plantação, a agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? Eu planto para eu comer. E a criação de lhamas, tá? Também temos ovinos e bovinos. Vamos marcar também o segundo parágrafo, que diz que a maior concentração populacional peruana está na La Costa, é a parte mais seca, né? Aí a gente tem os barriados, que a gente chama de favela, tá? Barriados é chamados de favela, tá? Vamos marcar o penúltimo parágrafo, quando diz, no diz respeito à distribuição étnica, é um estudo realizado em 2008. Então, a população peruana é composta majoritariamente de indígenas, eles são do povo Inca, e depois vem os europeus, tá? E por último, os africanos. Também é um país miscigenado. Página 372, a especialidade econômica, né, atividade primária, que é, né, a extração de matéria-prima, como vocês estão vendo aqui, tá? A mineração, tá? Então, como já falei, todos os países latino-americanos, ele vive da exportação de produtos minerais, seja ela de extrativismo mineral, vegetal ou animal. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo, que o subsolo é muito rico em recursos minerais, tá? Principalmente, né, cobre,
estanho, tá? E outros produtos do território. Vamos marcar embaixo da imagem, a atividade agrícola é pouco desenvolvida em virtude do quê? Das características naturais do país, porque a parte, né, ela é seca, tá? Como dissemos anteriormente, não existe nada que seja tudo ruim. A corrente de Hubert torna-se, né, a região favorecida de piscicosidade, ou seja, né, eles vivem também da exportação de peixes, tá? Do mundo. Página 377, a gente vai falar da América do Sul não ibérica. Por que não ibérica? Porque não foram colonizados pelos portugueses nem espanhóis, tá bom? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando diz que essa porção do espaço geográfico da América foi a única a não ser colonizada pelos ibéricos, que é portugueses e espanhóis, tá? Vamos marcar. É importante saber que a Guiana Francesa foi colonizada pelos franceses, o Suriname pelos holandeses e a Guiana pelos ingleses, tá? Então, vamos marcar, né? Estava falando posteriormente francês, inglês, né? E holandês, como estão falando. E eles trouxeram, como todos os europeus, a plantation. O que é a plantation? Plantation é o cultivo de um só alimento, e que era só o açúcar, a cana-de-açúcar. Página 374, a Guiana Inglesa foi criada em 1814, quando a Holanda cedeu, né? Então, Guiana Inglesa hoje é só Guiana, tá? E apressamento é captura, né? Ele também teve a escravidão, tá? Como todos os países. Vamos marcar o terceiro parágrafo, quando diz da República Cooperativa da Guiana, né? Que hoje é independente do povo britânico, da Inglaterra. E a sua economia, vamos marcar o último parágrafo, é voltado para o setor primário da economia, ou seja, o extrativismo mineral, tá? A exploração da bauxita, o extrativismo mineral da madeira, tá? E o vegetal da agricultura, principalmente milho, mandioca, arroz e além de outras frutas e pescas. Página 375, Suriname, né, se tornou república, né, era dos holandeses, né? E ela também teve a sua o quê? A sua independência, tá? No final da década de 80. Vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo. Se tornou a região, né, autônoma dos Países Baixos, tá? Países Baixos é a Holanda. A Holanda que colonizou o Suriname. Aqui tá mostrando Parnaíba, né? Parnaíbo, no Suriname. Vamos marcar o último parágrafo. O país totalmente dependente da economia primária, né? O seu principal produto de exportação, né? Que é a bauxita. Já na Guiana Francesa, né? Ela foi colonizada pelos franceses. Vamos marcar o último parágrafo, tá? Aí a gente tem aqui, né? A Guiana, o Brasil está localizado na região, né, montanhosa. O Brasil faz fronteira com esses três: Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Página 376, o clima regional da Guiana é equatorial, quente e úmido, tá? Aí aqui está mostrando a imagem do Monte Roraima, que fica localizado na América do Sul, no Planalto das Guianas. Para casa, página 378. Para casa, página 379. Para casa, página 380. Para casa, página 381. Para casa, página 382. Beijo, meus amores. Ficam com Deus.